Justiça, um programa que, como você já conhece, tem por objetivo trazer a você esclarecimentos sobre temas de extrema relevância no mundo jurídico. O objetivo é, acima de tudo, aproximar o mundo do direito da sociedade em geral. Hoje, nós vamos trabalhar dois temas que são extremamente importantes de se ter conhecimento a respeito deles. Envolvem o direito de família. Nós vamos tratar aqui sobre abandono afetivo, nós vamos tratar sobre outros aspectos do direito de família, como alienação parental, que são fundamentais e que vem ganhando cada vez mais repercussão na nossa sociedade. O direito, o poder judiciário vem dando cada vez mais ênfase e cada vez mais guarida a essas situações daquele indivíduo, por exemplo, que se sente abandonado afetivamente pelo seu pai, pela sua mãe, e se isso então é capaz de gerar algum reflexo em termos de indenização. Para tratar desses assuntos, hoje eu convidei o professor doutor César Peghini, que é um especialista na matéria, que veio contribuir com todo o seu conhecimento a passar a você informações extremamente relevantes sobre esses temas. Então, eu já começo aqui dando as boas-vindas ao Dr. César. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Direito e Justiça e tenho certeza que muito contribuirá para os esclarecimentos desses temas. Meu caro Léo, muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui um grande abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo, a sua audiência, que eu sei que é muito bem capacitada e, de certa forma, você cumpre uma função muito importante chegando a essas pessoas com temas como este, temas do nosso dia a dia, temas que acontecem no nosso cotidiano e trazer esse conhecimento para que, de certa forma, seja disseminada a ideia do problema e as suas soluções é algo importantíssimo. Esse é exatamente o objetivo do nosso programa. Agradeço mais uma vez a sua presença e já quero começar o nosso bate-papo, já tocando num ponto que me parece que vem ganhando grande relevância no mundo jurídico e também no mundo social, que é a questão do abandono afetivo. Primeira pergunta, para que nós possamos esclarecer em detalhes, o que é o abandono afetivo? Meu caro Léo, a questão ela é bastante interessante. Nós temos que entender que muitas das vezes as idas e vindas dentro de uma sociedade é muito comum. Você faz laços de afinidade, de afetividade, de acordo com a sua respectiva construção. Nós nos aproximamos afetivamente, temos relacionamentos afetivos dessa forma, nos casamos, nos divorciamos, nos conhecemos, nos afastamos, mas dentro da questão específica da gestão familiar e mais da questão específica da relação entre pais e filhos, esse é um ponto um pouco mais sensível, porque não há simplesmente um dever simplesmente de afeto, de amor, de carinho, mas há um dever legal maior a ser explorado nesse caso. Pense, eu gosto de citar muitas das vezes o nosso cotidiano e sempre lembro da minha doce mãe que sempre disse o seguinte: você pode se casar quantas vezes você quiser, ex-marido você vai sempre ser, mas ex-pai e ex-mãe você nunca será. Essa é uma lição de vida extremamente importante, extremamente real. Agora, muitas vezes as pessoas acabam tendo uma ideia um pouco distorcida sobre a sua responsabilidade no âmbito familiar, especificamente no tratamento com os filhos. As pessoas têm aquela ideia de que, pagando eventualmente a pensão alimentícia que foi atribuída, ele já está satisfazendo a sua obrigação enquanto pai. É correta essa ideia? Claro que não. Na verdade, nem tudo se alimenta exclusivamente com dinheiro. Esse é um ponto bastante importante. Na verdade, existe um ponto que ele é muito interessante e a sua evolução aconteceu de acordo com a história, que antes já foi chamado de pátrio poder, mas que hoje é chamado de poder familiar na administração dos interesses da família. Essa administração, muitas das vezes, ela é representada como um exercício dos pais quanto aos filhos. Dá muita polêmica. Se você quiser, por exemplo, falar da lei da palmada, que é muito bem lembrada do caso do menino Bernardo, é um desdobramento dessa questão da gestão dos pais frente aos filhos. Antes de mais nada, com o próprio ECA, a criança e o adolescente deixou de ser objeto do direito para ser sujeito do direito. Não é somente o ECA, mas também dentro do direito civil, nós temos uma ideia que o seu dever não é exclusivamente monetário e não é exclusivamente afeto. Na verdade, a gestão familiar, no exercício dessa construção, se dá por outros elementos que não necessariamente econômicos. É muito triste você pensar numa ideia de que você
pode ser comprado somente pelo dinheiro. E as pessoas têm que entender que não é só a questão monetária que sustenta a alma, o sufrágio da alma. Muitas das vezes um abraço, um reconhecimento, uma representação social é muito importante nesse momento. Imagine você chegar numa situação, como de alguns processos já aconteceu, dizer o seguinte: eu cumpro com o meu dever de pagar os alimentos para você, mas você não é meu filho. O impacto que isso pode causar, para mim, no meu coração, você não é meu, o impacto que isso pode causar nas próximas gerações. Os psicanálise, a pessoa da psicanálise, o pessoal da psicologia vai entender muito bem os reflexos disso. E esse também é um ponto que merece destaque, porque quando nós pensamos em um pai que declara isso a um filho, ele acaba incutindo no filho um sentimento que muitas vezes é inapagável. O filho vai carregar aquilo por toda a sua jornada e muitas vezes até, de maneira inconsciente, ele acaba refletindo isso na sua própria descendência. Muito comum, pessoas que cuidam dos filhos ou tratam dos filhos da forma como foram tratados, não é isso? Citando o João Nogueira, na verdade nós somos o reflexo ou o espelho dos nossos pais. Então, é muito comum nós repetirmos os mesmos erros do passado. Infelizmente, a questão do abandono afetivo não consegue ser solucionada por uma decisão judicial para que se reaproximem as pessoas. Isso é impossível. Até que, de certa forma, há quem diga que esta ideia de você condenar uma pessoa economicamente afaste ela ainda mais. Mas existe, de certa forma, uma ideia aqui de reparação do dano que aquela pessoa sentiu e também uma ideia, tipo, a pedagogia, para que outras pessoas não exerçam essa atividade de forma dolosa, ou seja, positivamente dizer o seguinte: olha, eu tenho dinheiro, eu vou pagar o que ele, de certa forma, o juiz determinou, mas eu não sou obrigado a ter convivência nenhuma com a pessoa. Eu acredito que esse é um ponto central nessa discussão do abandono. É aquela questão, né? O judiciário, o juiz, ele não pode obrigar o pai a amar uma filha ou um filho, né? Claro, porque isso transcende ao poder do Estado em relação ao indivíduo. Porém, pode fazer com que esse pai ou essa mãe que vem descumprindo as regras inerentes à gestão familiar possa sofrer uma condenação para vir a ressarcir o impacto que vem causando. Porque essa questão me faz lembrar agora casos que já foram apresentados à justiça para discussão e muitos questionamentos do tipo: olha, eu me sinto abandonado afetivamente pelo fato de que passei determinados constrangimentos na medida em que, no Dia dos Pais, por exemplo, na festinha escolar do Dia dos Pais, todos os meus amiguinhos com os pais e eu absolutamente alheio a essa situação. Meu pai não se fazia presente em nenhum dos eventos. Então, é exatamente essa situação, o dano causado pela ausência, é que o direito tenta coibir? Exato. E veja bem esse aspecto, ele sofre de um luto de uma pessoa que está viva. Isso é gravíssimo. Sem dúvida, isso deve ser realmente um impacto na vida da pessoa gravíssimo. E esse é o ponto. Então, apesar de não ter uma lei regulamentando a questão, nós devemos analisar a questão à luz da responsabilidade civil, do artigo 186, 187 do Código Civil, que diz que uma conduta humana que, de certa forma, vier causar dano a outrem, ela obrigatoriamente precisa ser reparada. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente tentar, de certa forma, reparar aquele dano que foi causado, porque, infelizmente, não é possível retornar ao status quo. Se você for pegar, mais uma vez citando a psicologia, eles já disseram mais do que isso, infelizmente, você não consegue apagar o passado que, de certa forma, se faz presente hoje em dia. Então, infelizmente, essa questão é resolvida economicamente, não há uma outra alternativa. E isso tudo gira em torno de uma expressão muito simples, porém muito complexa ao mesmo tempo, que é a chamada paternidade responsável. Sim. Essa é uma reconstrução da própria ideia da própria família, não é? Nós temos que lembrar que a família está em constante mudança, nós passamos por um período medieval, por um período anterior, nós passamos por um período clássico do direito de família, nós tivemos reconstruções mais modernas, o direito de família está em mutação todo o santo dia e agora chegamos a um ponto de tentar aprofundar um pouco mais e entender qual é as figuras e como elas devem operar dentro do direito de família. E a ideia da paternidade responsável é muito importante nessa construção, de como trabalhar a família. Há muito tempo eu gosto e leciono criança e adolescente, além de direito civil, mas eu digo que a célula máter é a família. E quando ela eventualmente falha, os demais
as demais camadas da sociedade costumam falhar. Por isso que ela é a mais importante de todas e é exercício desse poder familiar. Essa paternidade responsável sempre é algo muito importante a ser estudado. Eu acredito que esses são os próximos estudos mais para frente nessa ideia multidisciplinar. Agora, César, em cima disso, quais são os requisitos que devem ficar caracterizados para se evidenciar um abandono afetivo? Por quê? Porque muitas vezes pode nos depararmos com uma situação assim. Eu gostaria que meu pai tivesse uma presença maior na minha vida. Isso está me causando um dano, portanto, eventualmente eu quero pleitear um abandono afetivo. Mas muitas vezes o pai não está presente na intensidade com a qual o filho ou a filha criou a expectativa. Então, imagino que o limite seja muito tênue para você distanciar uma situação normal, um pai ou uma mãe com uma vida muito atribulada, que consequentemente acaba frustrando a expectativa do filho. Como diferenciar uma situação como essa do abandono afetivo? Esse é um elemento muito importante de caracterização por trás. Nós temos que entender que os movimentos da vida de afastamento e aproximação, muitas das vezes, acontecem naturalmente entre pais e filhos. A gente tem que entender, muitas das vezes, qual foi a conduta das partes na condução daquela respectiva situação. Sabemos, por exemplo, que a necessidade de migração é necessária, muitas das vezes. Sabemos que, de certa forma, os laços podem ser desfeitos, mas é muito importante ser necessária a composição daquela respectiva construção. Até mesmo a conduta dela frente aos demais descendentes. A gente sabe, muitas das vezes, que a gente precisa se afastar, muitas das vezes, das pessoas para atender necessidades cotidianas. Se não fosse assim, imagine toda pessoa que foi, por exemplo, um cônsul no exterior, que tivesse que deixar seu filho no Brasil, ou teria abandonado afetivamente. A ideia de que as distâncias hoje em dia também podem ser muito mais estreitas com novas técnicas com as novas tecnologias, na verdade, com outras formas de aproximação. A ideia aqui, muitas das vezes, é como esses laços foram desfeitos, primeiro elemento, ou primeiro requisito, e dois, também, entender como a pessoa se sente frente àquela respectiva construção. Essa é uma questão quando eu sempre falo, quando as pessoas falam de dano moral para mim. Eu posso me comparar o meu dano com o de outra pessoa? Eu digo sempre o seguinte, as pessoas sentem os efeitos da sociedade de forma distintas. Eu não posso tentar tabelar um dano dizendo o seguinte, olha, para efeitos de dano nesse caso, se afastou R$500 mil, se afastou R$150 mil. Tem vezes que simplesmente as pessoas, ao se afastarem, não sentem dano porque compreendem que aquela foi uma situação da vida. Porque muitas das vezes a pessoa teve que migrar para poder realizar uma atividade laborativa, porque muitas das vezes a necessidade daquele momento, ou muitas das vezes o trabalho da própria pessoa, ela acontece dessa forma. É muito da causuística. E por isso que muitas das vezes tentar tipificar isso como efeito para um projeto de lei de 2007 é muito perigoso. Porque diz abandonar afetivamente. A pergunta é o que seria, para efeitos do direito penal, por exemplo, esse tipo? É bem técnico do que eu disse, mas você tem que ter uma certa subjetividade. No direito penal, ela é muito clara. Ou você fez, ou você não fez. Sobre pena de ter um tipo muito aberto e você apenar algo que, de certa forma, não seria o caminho mais correto. Podemos ter, por exemplo, um pai que teve que mudar de uma cidade para outra porque foi promovido na sua respectiva empresa. A pergunta é como ele se importou frente a essa promoção. Ele retornava, ele mandava e-mails, ele falava por WhatsApp, ele, de certa forma, dizia, ainda distante, presente, em espírito. É muito complicado, é muito complicado. E nós sabemos que o papel, quando vai se pleitear alguma coisa em juízo, aceita tudo, não é? Não basta alegar, eu tenho que provar de alguma forma que eu sofri um dano por conta daquele comportamento desenvolvido ou pelo pai ou pela mãe, porque agora, claro, já de muitos anos para cá, essa gestão da vida familiar é exercida em igualdade de condições entre o pai e a mãe, né? Como você já colocou aqui, é o poder familiar, não mais o pátrio poder, que era então aquele exercido somente pelo homem, né? E a família toda se submetia à vontade dele. Agora, nesse cenário, quais são os mecanismos de prova que alguém pode apresentar a um juiz para indicar que sofre um abalo por conta disso? Esse é um ponto extraordinário. Fazendo pesquisas sucessivas na jurisprudência por conta de causuísticas, você percebe que muitas ações são julgadas improcedentes. Porque este é um ponto central, a prova. Como eu devo fazer prova de que aquele abandono fez para comigo alguns laços de dano
na minha psique, de dano, quanto à questão específica subjetiva da minha honra, de como eu me sinto frente às pessoas. Isso muitas das vezes precisa ser feito por meio de prova técnica. E essa prova técnica exige obrigatoriamente um laudo psicossocial para você poder entender se houve reflexos de fato daquele respectivo abandono. E as pessoas simplesmente distribuem ação e falam: fui abandonado afetivamente e simplesmente isso me fez sentir menos como pessoa, sofri vários transtornos e solicito 500 mil reais. E muitas das vezes não faz a prova cabal. E são poucos os especialistas no Brasil, isso eu posso te confirmar, que tem, na verdade, a expertise, a técnica, para entender quais são os reflexos desse abandono para a pessoa frente à sociedade. Então, para que a gente possa entender, a prova principal, aquela que vai aniquilar qualquer controvérsia, é uma prova pericial. Claro, os demais elementos secundários, o afastamento, a questão específica de tentativas sucessivas de tentar localizar aquela respectiva pessoa e não só localizá-la, mas a negativa sucessiva do reconhecimento da parentalidade, o afastamento, o repúdio, mas é claro que o dano tem que ser sentido. Como eu disse, muitas das vezes as pessoas sentem as coisas de forma diferentes. Agora, um outro ponto que você tocou, César, eu queria explorar, é a questão da quantificação. Como é que a jurisprudência hoje ela tem feito para quantificar, olha, diante do seu cenário, você merece um ressarcimento de 60 mil reais, como recentemente, inclusive, tivemos decisões nesse sentido, onde um pai foi acusado de abandonar 2 filhos pequenos, né? Aliás, um em idade bem tenra, 1 ano de idade, o outro 8 anos de idade, e o Poder Judiciário definiu que então ele deveria pagar 120 mil reais de indenização, 60 mil para um e 60 mil para o outro também. Mas como que o Judiciário chega nesse valor? O que é avaliado para isso? Na verdade, esse é o grande desafio do Judiciário atualmente quando falamos de dano moral. Desde quando eu comecei na faculdade, eu sempre me perguntei quais eram os critérios para a quantificação desse dano moral. Se nós formos fazer um estudo aprofundado sobre isso, não há o mínimo consenso, porque tabelamento é algo que, de certa forma, não funciona. Porque nós temos, como é muito bem claro, César, por exemplo, você perdeu uma perna num acidente automobilístico. Eu perder uma perna num acidente automobilístico é uma coisa. O Ronaldo, por exemplo, é outra. Claro. Então, as pessoas sentem e os efeitos daquela ausência, muitas das vezes, são realizadas de forma distinta. Existem vários critérios de quantificação. Hoje em dia, o STJ, que é o nosso tribunal mais importante, utiliza uma coisa chamada critério bifásico. Ele verifica o caso concreto e, para que tente, de certa forma, pacificar esse problema para outros processos, para que todos não subam, ele simplesmente tenta trazer um nível de igualdade para tentar não fazer que tenhamos, por exemplo, ações distintas. Só que eu quero ser muito sincero. Você falar de uma pessoa rica abandonando uma pessoa afetivamente é uma coisa, mas você pensar, por exemplo, numa outra situação de uma pessoa de condição econômica muito menor, de uma condição econômica que, de certa forma, não consiga atingir a possibilidade do pagamento dessa execução seria outra. Então, muitas das vezes você vai ter uma sentença, como você disse, por uma criança que foi por 600 mil e o julgado mais importante do STJ julgando uma vez por 500 mil reais em um único abandono. E eu estou recebendo aqui algumas perguntas de pessoas já interagindo com a gente a respeito desse tema. Uma primeira pergunta que eu quero lhe transmitir foi feita pela Solange Furtado. E ela diz o seguinte: só o filho pode entrar com o processo de abandono afetivo ou alguém próximo, algum outro, pode pleitear em favor dele? Então, essa é uma questão bastante interessante de legitimidade. Se nós estivermos diante de uma questão de que ele não tem capacidade civil para poder pleitear os alimentos, a resposta é que ele pode ser representado por uma respectiva pessoa, mas a partir dos 18 anos de idade, somente ele. E existe um ponto bastante interessante que eu não concordo. Eu sigo o mesmo posicionamento do professor Flávio Tarturci, aqui de São Paulo, uma grande inspiração minha. Um grande jurista. Um grande jurista, diga-se de passagem, e a jurisprudência entende que o prazo prescricional dessa ação são de 3 anos contados da maioridade, ou seja, se você fez 18 anos, você tem 3 anos para poder pedir essa indenização. O professor Flávio e eu, e também o professor do Rio Grande do Sul, o professor Marcos Catalã, entendemos que esse prazo de 3 anos ele não é adequado, pois nós podemos descobrir, até mesmo depois dessa data, os reflexos disso
na nossa vida cotidiana. Imagine em determinado momento que você tiver um filho, por exemplo, com 30 anos de idade, você repudia a criança. Um estudo psicossocial te demonstra que esse é um reflexo inconsciente do passado e que não te daria, eventualmente, naquele momento de você descobrir que foi aquilo que está te causando aquela respectiva conduta, você não ter direito de ação. Eu acho muito cruel. Uma outra questão também fundamental que me surge agora, até com o auxílio do César Sampaio, que está perguntando aqui para nós, diz respeito ao seguinte: qualquer pessoa pode pleitear o abandono afetivo? E vou explicar. Esse abandono afetivo ele é caracterizado só enquanto existe a pessoa, o filho, está em fase de formação da personalidade, ou eventualmente se esse abandono acontecer depois que o indivíduo já tem 30 anos de idade, o pai desapareceu, a mãe desapareceu, não procura mais, ele não consegue mais o contato, enfim, ele traz à tona aquela situação que nós já comentamos sobre as características do abandono afetivo. Essa pessoa cujo abandono afetivo se demonstra após o alcance dela da maioridade, pode pleitear? É uma boa pergunta. Na verdade, nesta situação, eu nunca havia pensado. É interessante quando nós vemos as perguntas dos nossos telespectadores, porque pensamos em outras situações que não são aquelas. Eu vou dizer que possivelmente sim, eu deveria aqui analisar o caso concreto e verificar se houve um dano e se há algum problema, algum desdobramento nesse sentido, principalmente nos vínculos familiares. Mas eu tenho uma outra situação. Podemos ter o abandono afetivo inverso, ou seja, dos filhos frente aos pais quando eles chegam à sua melhor idade. Esse é um ponto bastante interessante. Até porque... que eu já vi acontecer. Exato, e até porque essa obrigação de assistência, ela é bilateral no âmbito familiar. É tanto do pai para o filho, quanto do filho para o pai. Isso. Então, já que tocamos nesse assunto, como funciona? Esse é o abandono afetivo inverso. Se poder falar dessa forma, acredito que sim. Nós falamos de abandono afetivo inverso. É uma situação muito comum. Nós temos um Brasil atualmente diminuindo cada vez mais o número de natalidade, principalmente na classe média, que torna uma posição bastante interessante no Brasil. Mas este caminho inverso também pode ser declarado de uma certa forma afetivamente. E sendo assim, poderia gerar alguns danos psicológicos quanto àquela respectiva pessoa, desde que devidamente provado. Como ela está numa idade muito mais avançada, muitas das vezes, essa questão não acaba acontecendo. Mas eu tenho um caso muito interessante que eu gostaria de falar para você, que foi uma mãe que abandonou afetivamente duas crianças quando elas tinham 3 anos de idade. E essas crianças foram criadas pelos tios, e foram crescendo e cresceram e seguiram a vida delas como se nada tivesse acontecido, mesmo porque encontraram outros vínculos familiares, porque família não é somente sangue, sim afeto. Sem dúvida. Só que, de repente, ele me ligou, era um colega, ele era um cliente do Espírito Santo, ele falou assim: César, acabei de receber uma citação de alimentos. Eu falei assim: mas alimentos? Ele falou: sim. A minha mãe, que me abandonou quando eu tinha 3 anos de idade, acabou de distribuir uma ação contra mim, pedindo alimentos agora nessa última fase da vida dela, da melhor idade. O que eu faço? A orientação... Ainda bem que ela não acumulou com o abandono afetivo inverso. Que não acumulou com o abandono afetivo inverso, pedindo dano moral. Mas vejam, essa é uma questão muito interessante sobre esse aspecto. Não estamos falando exclusivamente de abandono afetivo, mas sim de um abandono mais completo, porque na verdade não haveria nenhum auxílio material nesse caso. Mas o direito não pode prestigiar a conduta de quem fez isso para com aquelas respectivas pessoas anteriormente. Para mim, os alimentos, você vejam quantos desdobramentos nós temos, mas para mim os alimentos devem ser pagos para quem necessita. Que é o binômio, necessidade e possibilidade. Exato. Né? Mas esse é um ponto muito importante. Será que neste caso em especial, quem me abandonou afetivamente e materialmente, quando chega no seu momento, ele pode pleitear o caminho inverso? Conversei muito isso com o atual presidente do IBDFAN de São Paulo, com o João Aguirre, à época, e ele falou: o direito não pode prestigiar a própria torpeza. Sim. E sendo assim, nesse caso, entendemos que devemos afastar não somente a ideia do pagamento dos alimentos, mas eventual desdobramento de abandono afetivo. O abandono afetivo, muitas vezes, e sempre que nós falamos de direito de família, a emoção vem muito à flor da pele. E o abandono afetivo, muitas vezes se entendendo naquele caso que ele exista, acaba gerando outros problemas. Entre eles, a chamada alienação parental. É muito comum hoje em dia, cada vez mais, e o direito se esforça para tentar combater isso, a questão da alienação parental. Em primeiro lugar, o que deve ser compreendido por alienação parental? No que consiste a alienação parental?
Esse é um ponto bastante interessante. Enquanto no tema anterior nós não temos lei regulamentando, na segunda situação nós temos uma lei de 2010 que regulamenta essa situação. Uma lei que sofre bastante crítica prática, por conta até mesmo dos seus elementos caracterizadores, por conta da sua formação. Há quem entenda que ela foi proposta pela Associação dos Pais Divorciados. Eu não confirmo essa informação, mas eu quero dizer que a finalidade dela em si é exatamente o abuso do poder familiar. Da outra forma, nós simplesmente temos o afastamento. Aqui nós temos uma conduta, que eu posso dizer para você, comissiva, ou seja, uma conduta positiva. Um atuar, um agir. Um atuar, um agir, isso, esse é o ponto. Eu estou colocando as coisas de forma muito devagar e muito pontual para que as pessoas consigam ter a dimensão do que nós queremos ter agora. Bem, a alienação parental se caracteriza exclusivamente por você colocar na cabeça da criança, em especial, uma falsa memória. Esta falsa memória, ela é bastante interessante pela seguinte construção. A finalidade é repudiar o afastamento do seu outro consorte, seja pai ou seja mãe. Então, eu imputo falsa memória na cabeça da criança e do adolescente, objetivando afastar essa criança e adolescente o vínculo de afeto com o outro consorte. Isso é muito comum antes e depois do casamento. Bem, professor, me dá um exemplo clássico. Na dissolução da sociedade conjugal, muitas das vezes quem acaba sofrendo muito é a criança por conta dos rompimentos dos vínculos e como uma medida de vingança pessoal, as pessoas colocam essa falsa memória na cabeça da criança e do adolescente, tentando afastar o outro consorte. Em relação a esse aspecto da falsa memória, eu queria até clarear um pouquinho mais. Incutir a falsa memória significa mentir para a criança a respeito de determinadas características do outro consorte ou, eventualmente, falar ou descrever para uma criança a personalidade real do consorte, por mais negativa que seja, também já caracterizaria a alienação parental? Olha, esse é um ponto bastante interessante. Eu sempre gosto de dizer que muitas das vezes os litígios não são feitos pela verdade, mas do jeito que nós falamos. Então, eventualmente, é um fato, um pai pode deixar de pagar alimentos. A pergunta é, por qual motivo eu vou ficar dizendo para a criança e adolescente, está vendo? Seu pai não vale nada, ele não paga alimentos. Mas ali, ó, ele está muito bem para poder ficar passeando com a sua namoradinha nova. De fato, ele não paga os alimentos. Mas a pergunta, é correto para uma criança que está em formação ter ciência e consciência desta conduta, ainda trazendo alguns elementos pitorescos de verdade sórdida? Esse é o ponto. E pelo que nós verificamos aqui, então, os dois institutos que nós tratamos hoje guardam relação entre si, né? Sim, muita, porque na verdade nós estamos diante de duas condutas que por si só devem ser analisadas à luz da responsabilidade civil. Eu gosto e quero deixar muito claro para os colegas que são atuantes agora, que estão nos acompanhando em direito de família, não estudem exclusivamente direito de família. Os familiaristas precisam estudar contratos, os familiaristas precisam estudar responsabilidade civil, porque são temas que estão intimamente ligados aqui. E este é mais um tema ligado à responsabilidade civil. Por sinal, esse é o ponto de encontro entre esses dois institutos. A ideia de uma conduta que gera um dano. Aquele que é vítima da alienação parental, aquele consorte que está percebendo que o outro ou a outra está aniquilando qualquer traço positivo dele para o seu filho. O que ele pode fazer? Quais são as providências? Esse é um ponto bastante interessante que nós poderemos resolver até mesmo da outra forma. Qual é, professor? A guarda compartilhada. Quanto maior período de convivência nas duas situações, se possível, é claro, menor serão os efeitos, pensa comigo, da questão do abandono afetivo, se fosse um caso de tenuidade, é claro, ou nos casos de imputação de falsa memória da alienação parental. Então, quanto maior contato, com certeza menores serão os efeitos da possibilidade de utilização dessa falsa memória. É claro que isso não exclui outras responsabilidades, como a patrimonial, mas eu acredito que o direito deve mais aproximar as pessoas do que afastá-las nesse sentido de condenação patrimonial. E essa situação, uma vez caracterizada, existe alguma medida que aquele que foi o alvo
da alienação parental pode ingressar uma ação judicial? Sim. E o que ele pode pleitear num cenário desse? Então, na alienação parental pontualmente, a legislação é bem clara. A gente pode advertir a pessoa que está alienando. E lembrem, não é somente a mãe ou o pai, nós podemos ter avós, tios, sobrinhos, as pessoas que estão dentro daquele ambiente familiar. Nós também, inicialmente, podemos, além da advertência, trazer multa diária para aquela respectiva pessoa, para que ela pare de realizar aquela conduta. Nós podemos também ter essa ideia da própria aproximação entre eles por meio do alargamento da guarda compartilhada. Existem várias técnicas atrás da legislação, até mesmo, essa é a última medida, a suspensão do poder familiar e a inversão da guarda em prol de quem, de certa forma, estava sendo alienado. Porque a vítima não é somente a criança, a vítima também é o outro consorte que acaba sofrendo os efeitos do afastamento. Perfeito. Doutor César, nós teríamos aqui assuntos para tratar por vários e vários programas, mas infelizmente ou felizmente, passou rápido o nosso bate-papo. Nós chegamos ao fim de mais um programa Direito e Justiça e eu queria já renovar os convites para a sua presença em outras oportunidades, que sem dúvida alguma vai ser esclarecedor ao extremo, como nós já percebemos aqui. Muito obrigado pela sua presença. Agradecido, Léo, agradecido a sua audiência. Na verdade, foi uma grande felicidade estar aqui podendo falar com vocês, chegar a todos os seus ouvintes, chegar a todos os seus telespectadores, chegar ao coração das pessoas, porque o direito tem que ser cada vez mais humano. A finalidade dele é chegar onde ele não chega atualmente. Eu sempre gosto de dizer que o direito, na verdade, serve simplesmente para pacificar as relações sociais. E esta é a grande função do direito, quando me perguntam qual é. Muito obrigado, chegar ao seu ouvinte, agradeço mais uma vez o convite, é uma grande felicidade. O prazer é todo nosso, espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje e nos vemos no próximo. Até lá, pessoal.